Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar então com os nossos recados, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Bom,
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E eu agradeço também a oportunidade que me é dada. E hoje nós conversaremos um pouco sobre a doutrina espírita. Aquela doutrina que vem nos trazer os ensinamentos do Cristo e com certeza sempre muda as perspectivas que nós temos de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então essa doutrina que nos dá esses esclarecimentos fundamentais nos permite, através das palestras, trazer esses ensinamentos. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser a regeneração de si mesmo. Mas a regeneração de si mesmo, as pessoas não ouvem falar muito, né? Como que vai indo a sua regeneração? Está indo bem? Nós conhecemos mais quando se fala de regeneração planetária, não é? Essa palavra regeneração está mais ligada ao planeta, principalmente a preocupação que nós temos com o planeta Terra, não é? E o que significaria regeneração planetária? Reforma no sentido de melhorar, de evoluir. Então, a regeneração faz com que se busque a melhora e a evolução. E falando da regeneração do planeta Terra, nós vamos buscar na literatura espírita a escala dos mundos. Em que ponto se situa a evolução do planeta Terra? Onde nós estamos inseridos, né? Reencarnados. Importante saber. Agora, vale lembrar também que todos nós fomos criados por Deus, com a sua infinita bondade, como espíritos simples e sem conhecimento, ignorantes, sem conhecimento. Então todos nós fomos criados iguaizinhos, como se fosse um disquete de computador virgem, sem nenhuma informação. Cada um de nós. E a gravação nesse CD vai ser criado, ou produzido por nós mesmos. Cada um produz através de seus atos, seus pensamentos, suas palavras, o conteúdo daquele disquete, que aos poucos ele vai recebendo as informações. Então todos nós fomos criados assim. E quando na primeira encarnação do espírito, ele vai reencarnar no que nós chamamos de mundo primitivo. Então são vários planetas que existem no universo no grau de mundo primitivo. É o primeiro degrau, é a primeira escala do espírito. E ali, pessoal, a vida é muito dura. Porque nesses mundos primitivos prevalece o instinto. E a lei é a lei do mais forte. Então deve ser bem dura a reencarnação, a primeira reencarnação nesse mundo primitivo. E nós passamos por lá. E superamos. Que maravilha. Não é? E todos aqueles que conseguem vencer dentro desse mundo primitivo, conseguem evoluir, conseguem agregar boas qualidades ao seu disquete, recém-virgem, né? Esses espíritos vão tendo a oportunidade de galgar
outros degraus, outros mundos mais evoluídos. Então todos nós já passamos por lá e ganhamos o direito de reencarnar no planeta Terra, onde nós estamos hoje. É apenas o segundo degrau da escala dos mundos. Então estamos mais próximos do começo do que do topo. E no planeta Terra, esse abençoado planeta que nos acolhe, qual a característica desse planeta? O planeta Terra é considerado um mundo de expiação e de provas. E o mal predomina sobre o bem. Não vem dizer que nós vamos buscar felicidade no planeta Terra. Não existe isso. Existe felicidade, mas elas são de curta duração. Não são, não é aquela felicidade perene, não é? Não, são flashes de felicidade que, graças a Deus, nós temos aqui no planeta Terra. Mas o mal prevalece sobre o bem. Aí, nós vamos evoluindo. Da mesma maneira que nós evoluímos lá nos mundos primitivos, estamos evoluindo. Alguns, pelo menos, a grande maioria. Alguns não, infelizmente. E se nós conseguirmos evoluir e obter o direito para reencarnar num mundo mais evoluído, nós iremos reencarnar num mundo de regeneração, que é o tema da nossa conversa. Mundo de regeneração, aonde o bem já prevalece sobre o mal, quer dizer, é uma inversão, não é? Enquanto aqui na Terra o mal predomina sobre o bem, no mundo de regeneração o bem vai sobrepujar o mal. Já vamos dar uma boa melhorada. Agora, será que nós estamos merecendo reencarnar no mundo de regeneração? Todo mundo fala de regeneração. Eu lembro que entre 5 e 10 anos atrás, 5 anos, 6 anos, Divaldo lançou um livro chamado Transição Planetária. Divaldo psicografou e o autor foi Manuel Filomeno de Miranda. Transição Planetária. E depois desse volume surgiram mais 3 volumes, então nós temos uma coletânea de livros, total de 4, psicografado por Divaldo, autoria de Manuel Filomeno de Miranda, tratando sobre os mundos de regeneração. Para quem gostar do tema. Agora, estando no mundo de regeneração, nós temos que ficar mais contentes ainda, porque aqueles que já habitam os mundos de regeneração, eles já estão fazendo a transição para mundos felizes, que é a outra etapa. Então, o outro degrau acima do planeta Terra, que é mundo de expiação e prova, nós temos os mundos de regeneração, que é a nossa meta, o nosso próximo passo. Depois, nós teremos os mundos ditosos e felizes, onde o mal não existe, então o mal fica para trás. Só vai reencarnar naquele planeta, nesses mundos ditosos e felizes, aqueles que não têm nenhum compromisso com o mal. O mal não existe. Então deve ser uma beleza viver num planeta desse. Porém, não é o final ainda. Tem mais um degrau, que seria o último, que seriam os mundos celestes ou divinos, aonde o bem reina soberano. Esse é o nosso destino. Então nós estamos apenas no segundo degrau, caminhando para o terceiro, que é o mundo de regeneração. E galgando cada vez mais até chegar nos mundos celestes ou divinos.
Esse assunto é bem interessante e quem gostar, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, que se chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, fala sobre mundos regeneradores, no item 16, por Santo Agostinho. Ok? Quando eu estava preparando esse tema para a gente poder conversar, aconteceu alguma coisa no nosso mundo muito triste, não é? E eu estava à noite, assim, quase acordando, recebi assim uma inspiração para poder falar alguma coisa para vocês. E eu redigi um pequeno texto que eu gostaria de ler para vocês. Eu chamei assim de nota triste. E diz assim: em nossos dias atuais, bem atuais, percebemos que ainda restam em nosso planeta alguns espíritos encarnados como governantes poderosos que ainda fazem prevalecer a lei do mais forte. Sempre insuflados pelo orgulho e pela obstinação na conquista de territórios e povos, infelizmente, levando à subjugação, ao sofrimento e à morte de pessoas inocentes. Lembremos que o nosso querido planeta Terra, na escala dos mundos, faz parte dos mundos de expiação e provas, onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Que Deus nos abençoe e que nossas preces de paz sejam ouvidas. Então essa é a mensagem que me veio à mente e eu falei, eu vou conversar com o pessoal, vou passar para frente essa mensagem porque é muito importante, não é? Então nós falamos sobre a regeneração planetária. Lembrando que a regeneração do planeta começa dentro de cada um de nós. Então a regeneração do planeta começa dentro de nós. E o que seria a regeneração de si mesmo? Que seria justamente o tema da nossa conversa. Analogamente à definição da regeneração planetária, também é uma reforma no sentido de melhorar, de evoluir e de se purificar. Nós temos que iniciar esse processo de purificação para podermos atingir aqueles mundos superiores. Agora, uma colocação importante, que o autoconhecimento é a chave para a transformação moral. O autoconhecimento é a chave para a transformação moral. Então nós temos que buscar esse autoconhecimento e nós vamos tratar desse tema em seguida. Nós já percebemos que quando se fala de mudanças, muitas pessoas são adeptas às mudanças. Inclusive tem uma charge na internet onde tem um orador e uma multidão enorme e ele faz uma pergunta: quem é a favor das mudanças? Todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo levanta a mão. Aí no quadrinho seguinte está ele lá fazendo a segunda pergunta: quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Fica todo mundo estático. Então, nós queremos mudanças, mas desde que não seja com a gente, né? Mas é fundamental que nós façamos um esforço para a mudança. Agora, que mudanças são essas? Como nós faremos? Então eu gostaria de citar a frase de Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus disse: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós estamos amarrados, chumbados no chão. A gente não consegue sequer andar, não conseguimos evoluir, porque estamos chumbados. Para que isso deixe de acontecer, nós temos que conhecer a verdade. E essa verdade nos libertará. Sabemos que o planeta Terra é chamado de planeta escola, não é? Vocês já devem ter ouvido. E no planeta Terra, nesse planeta escola, todos nós somos aprendizes, todos. Então estamos aqui, pessoal, para aprender. Não é para ser castigado, não é? É para que a gente possa aprender. O que nós já aprendemos, nós continuamos com essa informação, com essa qualidade já, que está consolidada conosco. Mas tem muitas coisas ainda que nós não aprendemos. Então nós temos que aprender. Agora, como e onde nós podemos adquirir esses conhecimentos? Esse conhecimento que seria a verdade. Eu anotei algumas sugestões para todos nós. Priorização do estudo da doutrina espírita. É uma maneira excelente para que nós possamos conhecer essa verdade, porque a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, nos traz os ensinamentos e os exemplos do Cristo que nós temos que nos basear. Traz também uma visão do mundo espiritual, ampliando a nossa visão, focada apenas na vida material, nesse conhecimento terreno. Então a doutrina nos traz uma nova visão sobre a vida completa, não é? Quer dizer, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Através desses conhecimentos nós abrimos os nossos horizontes. Uma outra sugestão, audição de palestras. As palestras que nós fazemos aqui, baseadas no Evangelho de Jesus. A nossa casa, ela promove 2 palestras por semana, gravadas, transmitidas pela internet e depois gravadas no YouTube. Fica à disposição daquelas pessoas que queiram aprender sempre sobre essa verdade. Leitura de livros edificantes. É uma maneira também de a gente aprender, conhecer essa verdade. Só Chico Xavier psicografou mais de 400 volumes, 400 obras, além de Divaldo. Então nós temos mensagens espirituais muito importantes, através do Divaldo, Joana de Ângeli, Manuel Filomeno de Miranda. Chico Xavier nos traz as informações de Emmanuel, André Luiz, Irmão X. Tantos livros valorosos, valiosos, nós temos à nossa disposição para conhecer essa verdade. Um outro ponto seria a reflexão. Não adianta a gente ouvir a palestra, ler o livro, se a gente depois, no momento de tranquilidade, começar a remoer ali o nosso cérebro, buscando lá no nosso subconsciente as mensagens novas que nós tivemos contato nas palestras, na leitura de um bom livro. Vamos fazer com que essas mensagens passem pelo crivo da razão. Vamos analisar, saber se serve para a gente, se seria bom que nós seguíssemos essa nova informação ou essa nova instrução. E por fim, adotar Jesus Cristo como nosso modelo e guia.
Fundamental. Ter Jesus como nosso timoneiro da nossa vida. Ali nós não erraremos nunca de caminho. Agora, para que isso aconteça, nós devemos adotar o autoconhecimento como a chave para transformação moral. Autoconhecimento. Muitas vezes a gente ouve falar e não tem nem como começar, né? O que seria? Como que eu posso adquirir esse autoconhecimento? Como eu posso me conhecer melhor? Aí nós vamos também, através da literatura espírita, buscar a ajuda de Santo Agostinho. No livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade superior. A pergunta é a seguinte: qual o meio mais prático para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Não tenha medo de se conhecer. Pode até, em alguns momentos, a gente se envergonhar, mas temos que superar, né? E seguirmos o caminho da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral. Porém, Kardec não ficou satisfeito só com essa resposta. Conhece-te a ti mesmo. Ele foi além. Ele fez uma pergunta complementar, onde ele se dirige aos espíritos superiores e fala: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Quer dizer, a máxima é conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec viu uma dificuldade para a gente poder se conhecer, né? Conhecer a nós mesmos. E ele pede uma dica a Santo Agostinho. Qual o meio de chegar a isso? Aí Santo Agostinho respondeu: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não havia faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim, dizendo Santo Agostinho, que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Então, pessoal, foi dada a receita, né, por Santo Agostinho, uma maneira de a gente poder se conhecer melhor. Lembrando que nós devemos ter uma atenção muito grande aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações. E eu elenquei aqui algumas qualidades que nós buscamos. Disciplina. Disciplina é uma qualidade fundamental para que nós possamos seguir o nosso caminho evolutivo, sem muitos transtornos. Disciplina. Santo Agostinho disse que ao fim de cada dia ele se interrogava. Nós devemos também fazer isso, ao fim de cada dia, ter a disciplina para nos interrogar. Agora, sempre nós vamos ter algum compromisso, alguma coisa mais importante,
e deixamos de fazer essa reflexão. A disciplina vai ajudar a gente se comprometer em fazer essa reflexão diariamente. Um outro aspecto é a tolerância. Tolerância para com os outros e tolerância para conosco mesmos, naqueles momentos em que nós não pudermos seguir essa disciplina. Nós precisamos ser tolerantes conosco, não podemos nos criticar e tampouco podemos criticar os outros. Todos nós somos aprendizes, todos nós estamos juntos, né, buscando sempre o nosso aperfeiçoamento. Uma outra qualidade que eu recomendo é a caridade. A caridade, pessoal, é muito importante. O Evangelho tem capítulos e capítulos falando sobre a caridade, não é? E nós, quando praticamos a caridade, nós começamos a nos afastar do orgulho. Esse orgulho que nos linka, né? Que nos aproxima das questões materiais. O orgulho nos aproxima das questões materiais. E a humildade, que é justamente o contrário, nos aproxima das coisas espirituais. Então, vamos praticar a caridade e vamos praticar também amor ao próximo. Não é? Fundamental que a gente ame, respeite o nosso próximo, respeite as diferenças, não é? Esse é amor ao próximo. Não vamos criticar a pessoa, não vamos discriminar, vamos sempre atender esse irmão como um irmão próximo. Não é? Jesus não pediu para que a gente amasse o nosso próximo. E também, para nos ajudar a balizar como nós deveríamos nos comportar, não é? Quais as qualidades que deveríamos buscar. Eu lembro que aqui na casa, no dia 15 passado, nós tivemos uma palestra muito importante, tratando desse tema, que foi ministrada pela nossa irmã Elizabeth. Ela tratou de um assunto que também está contido no Evangelho, lá no capítulo 17, o homem de bem. Esse capítulo é muito bom, é muito importante, a gente vai lendo e parece que depois a gente até se emociona, porque o homem de bem passa a ser uma pessoa importantíssima na vida de todos nós. Então essa também é uma meta que nós devemos nos espelhar e ali com palavras claras, não é? Mostra-nos o caminho de como seríamos um homem de bem. E só está quase terminando, tá? Agora, para a gente seguir esse caminho evolutivo, buscar essa regeneração, eu gostaria de falar sobre um assunto importante, que é o livre-arbítrio, não é? Todos nós aqui temos o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele ocorre, ele se internaliza no espírito quando ele passa a ter condições de raciocinar. No começo, né, do espírito, quando ele é recém-criado, ele ainda não sabe fazer muito bem as coisas, ele tem um pensamento, mas ainda numa maneira muito inicial. E a partir da sua evolução, ele vai podendo aplicar o seu raciocínio. Ele tem inteligência, tem condição de raciocinar, mas não exercita muito. Aí ele vai evoluindo, ele passa a exercitar mais o seu raciocínio. E quanto mais ele exercita esse seu raciocínio, o livre-arbítrio se aflora. Então,
Livre-arbítrio quer dizer a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento. Alguns se adiantam, seguem o bom caminho, outros não. Porém, é o livre-arbítrio de cada um, temos que respeitar. O livre-arbítrio é um dos atributos essenciais do Espírito, o qual o homem usa a seu capricho. E então, exclusivamente, cabe a ele a responsabilidade de seus atos. Então, cada um de nós, somos responsáveis pelos nossos atos. Não podemos querer privatizar as ações que nós tomamos. E se nós tomarmos a ação indevida, nós vamos ali depois socializar os efeitos. Não. Nós optamos por uma decisão e assumimos a responsabilidade de suas consequências. Porém, eu trago aqui um ensinamento de Paulo de Tarso. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele nos dá um acalento, nos dá uma esperança, compreendendo que todas as coisas nós podemos, temos condições, né, de fazer. Ele diz aqui: todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, porém, nem todas as coisas me convêm. E nós, através do livre-arbítrio, podemos escolher qual o caminho percorrer. Eu posso ir por aqui ou por aqui. Só que as consequências lá na frente serão diferentes. E eu assumo as consequências lá na frente. E gostaria também de falar sobre uma outra questão que é fundamental para que a gente processe internamente essa regeneração, que é a vontade. Vontade é muito importante, pessoal. Graças a Deus nós temos aqui na casa um estudo que é conduzido pelo Genésio, sempre às primeiras sextas-feiras de cada mês. É o estudo de um livro, de um ícone da doutrina espírita, que é Leon Denis. O título do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um estudo magnífico. Estuda o livro de Leon Denis. E ele, lá no capítulo 20, fala das potências da alma. São várias potências. Uma delas é a vontade. E eu destaquei aqui alguns pontos sobre a vontade. A vontade divina, a vontade de Deus, é o supremo motor da vida universal. A vontade é a maior de todas as potências da alma. Leon Denis cita várias potências da alma e destaca que a vontade é a maior delas. O princípio da evolução está na vontade. Então, o princípio da regeneração de nós mesmos está na vontade. A vontade é a força motriz da transformação. O princípio superior, que é o motor da existência, é a vontade. A vontade pode agir tanto no sono como na vigília. Quer dizer que a vontade, ela está presente tanto quando a gente está acordado quanto a gente está dormindo. 24 horas por dia. A vontade, a confiança e o otimismo
são forças preservadoras e nos auxiliam a desviar o mal. Pessoal, essa casa se oferece a ajudar cada um aqui presente, nos vendo pela internet, a cada um que cruzar aquele portão, adentrando essa bendita casa em busca de auxílio. Nós estamos à disposição de auxiliar, de ajudar através de um acolhimento, atendimento fraterno, para que cada um possa iniciar esse processo de regeneração de si mesmo em nossa casa. Aqueles que ainda não começaram, têm oportunidade de começar. Aqueles que já começaram e desistiram porque a disciplina não permitiu, a vontade não ajudou, vamos retomar essa questão. Porque todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes e perfeitos. Então, cabe a cada um de nós auxiliar Deus nessa sua colocação, de nos transformarmos, nos melhorarmos e continuar vivenciando toda a beleza da vida. A vida nesse planeta e nos outros planetas mais evoluídos. Agradeço muito a atenção de vocês, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Hã? Eu sei que você queria beber. E mais uma vez, nós vamos elevando nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus, para agradecer por essas palavras, por essas lições que sempre aprendemos nesta casa. As lições que Jesus nos coloca, as lições que o Espiritismo nos traz. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada um de nós. E gostaríamos também, Senhor, de doar um pouco deste muito que temos recebido, para que seja transformado em bênçãos para todos aqueles irmãos que se encontram carentes, carentes do corpo, da alma, aqueles irmãos que se encontram em desespero, em aflições, aqueles irmãos que se encontram em depressão. Que teu amor, teu carinho possa acalentar cada coração. E que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, possam nos acompanhar até o nosso próximo encontro. Com a graça de Deus. Que assim seja.